Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal, Administração Antônio Marcos. No vídeo de hoje nós vamos continuar trabalhando o conteúdo da nossa série sobre ciência política, lembrando que o importante é nós conseguirmos identificar dentro da ciência política aqueles aspectos que devem ou podem ser aplicados dentro do mundo das organizações. Hoje nós vamos falar sobre o federalismo. De acordo com André, vamos encontrar o arcabouço do pensamento federalista na obra do filósofo alemão Johannes Aldous. Ele nasceu em 1563 e veio a falecer em 1638. 100 anos depois, mais ou menos, nós temos um outro pensador alemão, Samuel von Pufendorf, que nasceu em 1632 e faleceu em 1694. Pensadores que começaram a falar sobre o federalismo. E, finalmente, nós temos Immanuel Kant, que nasceu na Prússia, atual Alemanha, em 1724 e faleceu em 1804, que é considerado por Bobbio o primeiro grande pensador federalista. Para Kant, na federação não se propõe obter o poder do Estado, mas simplesmente manter e garantir a paz de um Estado para si mesmo, e ao mesmo tempo a dos outros Estados federados. É importante a gente lembrar que existem dois conceitos relacionados a esse assunto de federação. Um é de confederação e o outro é de federação. O conceito de confederação diz respeito a Estados reunidos por um tratado, porém mantendo suas soberanias, podendo a qualquer momento se desligar da confederação. Então, a união se dá através de um acordo entre os Estados autônomos e independentes. Já a federação são os Estados reunidos sobre uma única Constituição, comum a todos esses Estados. E todos esses Estados devem obedecer a esta Constituição e a ela se submeter. E então, esta Constituição é que vai definir os poderes que cada um dos Estados que compõem a federação poderão ter e desenvolver. Vamos então, logo após a vinheta, ao nosso vídeo. Não se esqueça, se ainda não é assinante do canal e se você gosta dos nossos conteúdos, a melhor maneira de nos ajudar é se inscrevendo e deixando o seu feedback. Vamos então ao nosso conteúdo de hoje. Conforme já apresentamos em outros vídeos, até a formação dos Estados Unidos, as formas de governo eram, basicamente, a democracia ou a república para os pequenos estados, a aristocracia para os estados médios e a monarquia ou o sistema misto de governo para os grandes estados. A Guerra da Independência dos Estados Unidos, que ocorreu entre o período de 1775 e 1783, vai mudar esse panorama, porque em 1776 as 13 colônias da Inglaterra na América firmam a Declaração da Independência, que originou em 1781 o tratado conhecido como os Artigos da Confederação, até a realização da Convenção Constitucionalista da Filadélfia em 1787. Então, em 1781, foi formada uma confederação dos estados que eram formados pelas 13 colônias originárias da Inglaterra na América. Em 1787, com a Constituição firmada na Filadélfia, é formada então a Federação, uma mudança de formação do Estado. Em 1788, 85 ensaios foram publicados na imprensa de Nova York, ratificando o processo constitucional. E esses ensaios, ou esses artigos, foram publicados com uma assinatura de Públio. Mas, na verdade, eram 3 os autores desses ensaios:
Alexander Hamilton, que escreveu 51 artigos. Ele é natural de Charleston, em 1755, e falecido em 1804. Charleston, antiga colônia, e já em 1804, já Estados Unidos. James Madison, que escreveu 29 artigos, era natural de Belgrove, Grove, 1751, e falecido, então, já com os Estados Unidos, 1836. E John Jay, responsável por 5 artigos. Nasceu na América Britânica, em 1745, e faleceu nos Estados Unidos, já em 1829. De acordo com Limoges, isso no livro de Belfort, que reúne vários pensadores a respeito de política, a Constituição proposta defendia a criação de uma nova forma de governo, até então nunca experimentada por qualquer povo ou defendida por qualquer autor. Segundo Bobbio, ele foi apresentado como um meio para resolver os problemas políticos dos americanos, muito mais do que como modelo de governo para outras sociedades ou nações. O princípio constitucional no qual se baseia o Estado Federal é a pluralidade de centros de poder soberanos coordenados entre eles, de modo tal que o governo federal, que tem a competência sobre o inteiro território da federação, seja conferida como uma quantidade mínima de poderes, indispensável para garantir a unidade política e econômica, e aos estados federais, que têm competência, cada um, sobre o próprio território, sejam assinalados os demais poderes. E continua ainda Bobbio, falando que a atribuição ao governo federal do monopólio das competências relativas à política externa e militar permite eliminar fronteiras militares entre os estados, de modo que as relações entre os estados perdem o caráter violento e adquirem um caráter jurídico, e todos os conflitos podem ser resolvidos perante um tribunal. Então, é a aplicação de uma região, de um conjunto de estados numa mesma região, subordinados a uma federação, de acordo com os preceitos já ditos por Kant, lá em 1700, meados dos anos 1700. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Aqui está a bibliografia que nós utilizamos para este conteúdo. Não se esqueçam de deixar o seu feedback, positivo ou negativo, seus comentários, sugestões. Aqui está o pensamento que nós escolhemos para este vídeo e muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.